bem-vindas ao The Debate. Hoje vamos dar uma olhada numa das frases mais famosas, da filosofia ocidental, aquela atribuída a Sócrates. Só sei que nada sei. A ideia é investigar como essa declaração antiga, assim, de humildade intelectual, ainda ecoa, e talvez de forma bem urgente, no nosso mundo hoje, tão dominado pela inteligência artificial. Exato. E a nossa conversa, ela vai se basear em algumas análises, que tentam desvendar o que essa frase realmente significa. Desde, a conexão dela com o oráculo de Delfos, a crítica aos sofistas, até as implicações que surgem quando a gente conecta isso com, as limitações da nossa memória e os desafios cognitivos novos que a IA traz pra gente. E a questão central aqui, o ponto que nos divide hoje, é fundamental, eu acho. Essa postura socrática, sabe? Focada na consciência da própria ignorância. Ela ainda serve como um guia essencial para a gente lidar com os riscos de depender cada vez mais da IA para pensar? Ou será que essa visão, por mais respeitável que seja, acabou virando um anacronismo? Algo que talvez nos impeça de abraçar os benefícios e as novas formas de pensar que a IA pode trazer? Olha, do meu lado, eu vou argumentar que embora a humildade intelectual seja sempre importante, claro, projetar essa crítica de Sócrates direto na IA talvez seja simplificar demais as coisas. Eu defendo que a IA tem um potencial enorme para ser uma extensão da nossa mente, sabe? E o foco deveria ser em como integrar isso de forma crítica, consciente, superando alguns medos que talvez nem se apliquem tanto hoje. Já eu vou sustentar o contrário, que a essência do que Sócrates ensinou, reconhecer honestamente os limites do que a gente sabe, é na verdade mais crucial hoje do que nunca. Eu vejo essa atitude como um antídoto mesmo vital contra a superficialidade intelectual e até uma possível atrofia das nossas capacidades de pensar, riscos bem reais que vêm com essa confiança excessiva e às vezes cega na inteligência artificial. Se me permitem, então, eu começo detalhando um pouco melhor a minha posição. A genialidade do Sócrates, pelo que a gente vê nos diálogos do Platão, não era ter todas as respostas, mas sim aquele método implacável de questionar. Quando ele interrogava os políticos, os poetas, os artesãos, que, enfim, se achavam sábios, ele mostrava que a verdadeira sabedoria começava justamente por reconhecer a própria ignorância. E uma das fontes dessa ignorância, como o material que a gente analisou até sugere, está na natureza falha da nossa memória. Ela não é um HD perfeito. Ela é seletiva, ela reconstrói as coisas, tá cheia de vieses, a gente esquece. O Sócrates, quando ele diz só sei que nada sei, ele estava talvez intuitivamente admitindo essa fragilidade básica. Ele se colocava contra a arrogância, a tal da híbris daqueles que acumulavam informações soltas, muitas vezes baseadas nessa memória cheia de falhas, e se achavam os donos do saber. Mas é importante dizer, a frase não é para dizer que não dá para conhecer nada, um ceticismo radical. Não é isso. Seria um niilismo, Pelo contrário, é o que te move a buscar sem parar. É reconhecer que admitir que não sabe é o primeiro passo para aprender de verdade. Agora, trazendo isso para hoje, eu vejo a IA funcionando de forma parecida com uma calculadora para processos mentais mais complexos. A gente delega para ela tarefas que antes exigiam nosso esforço cognitivo direto. Não só buscar fatos, mas, estruturar argumentos, escrever textos, analisar dados complicados, até ter ideias criativas iniciais. O paralelo com a calculadora acho útil, sim. Muita gente diz que, depois que ela se popularizou, a capacidade de cálculo mental de muita gente diminuiu. Da mesma forma, essa dependência grande da IA pode, sim, enfraquecer nosso raciocínio lógico independente, nossa capacidade de encarar um problema complexo do zero, nossa criatividade original, aquela síndrome do papel em branco que a gente supera com um clique, mas talvez perdendo a faísca inicial. E, muito importante, a consolidação da memória de longo prazo. O conhecimento não fixa só pelo acesso fácil, mas pelo esforço de entender, pela luta intelectual, A facilidade com que a IA entrega os resultados pode criar uma perigosa ilusão de conhecimento. Uma espécie de ignorância tecnologicamente avançada. A gente tem acesso a um oceano de informação, mas sem a profundidade da compreensão que vem de dentro.
Por isso, eu defendo que a postura socrática, o questionamento rigoroso, a autoavaliação honesta dos limites, a busca por entender de verdade é absolutamente vital. Ela nos permite usar a IA como a ferramenta fantástica que ela é, sem cair na armadilha de deixar que ela substitua nosso pensamento crítico, nossa responsabilidade intelectual. Entendo a preocupação, sim, mas a minha perspectiva, ela diverge em alguns pontos que eu acho cruciais. Aplicar essa crítica socrática à IA de forma tão direta, embora seja intelectualmente provocador, corre o risco de ser uma simplificação um pouco exagerada, sabe? Tanto da tecnologia em si, quanto do próprio legado do Sócrates. Primeiro, essa ideia de externalizar funções cognitivas. Bom, isso não é invenção da era digital, né? A escrita, como você mesma mencionou de passagem, é uma tecnologia de milênios que faz exatamente isso. Externalizar a memória, permite acumular e passar conhecimento para frente, muito além da capacidade de uma pessoa só ou de uma vida. O ábaco externalizou o cálculo, os mapas externalizaram a orientação espacial. A gente devia ter tido medo dessas tecnologias por atrofiarem a memória oral ou o cálculo mental puro. Eu argumento que a IA pode ser vista como a mais recente e talvez a mais potente ferramenta de extensão cognitiva. Ela tem o potencial de nos liberar de tarefas cognitivas que são ou muito repetitivas ou que simplesmente ultrapassam a nossa capacidade humana de processar dados, tipo identificar padrões em conjuntos de dados gigantescos, permitindo que a gente foque em habilidades de ordem superior. O pensamento crítico aplicado aos resultados que a IA dá, a síntese criativa de várias fontes, incluindo as geradas por IA, a formulação de questões éticas estratégicas mais complexas. A dependência em si não é o problema. A questão é como a gente usa essa dependência, se é de forma passiva ou ativa. Em segundo lugar, acho que a gente precisa refinar um pouco a nossa compreensão da crítica original de Sócrates. Ele combatia principalmente a doxa, a opinião comum, muitas vezes sem fundamento e arrogante dos sofistas e de outros que achavam que sabiam, mas cujo conhecimento não aguentava um exame mais fundo. Eles se baseavam em retórica, em vieses e sim na memória falível. Ironicamente, uma IA usada de forma crítica, inquisitiva, poderia, na verdade, nos ajudar a superar algumas dessas limitações cognitivas humanas. Ela poderia nos dar acesso rápido a contra-argumentos, a dados que desafiam o que a gente acredita, a perspectivas diferentes que a nossa memória seletiva ou nosso círculo social limitado esconderiam da gente. Poderia até ser usada para identificar vieses nos nossos próprios textos ou raciocínios. O perigo não está na ferramenta em si, mas na nossa aceitação passiva, sem crítica do que ela produz. E por último, focar demais no risco de atrofia ignora o aspecto fundamental da biologia e da história humana, a nossa incrível neuroplasticidade e a nossa capacidade mais que comprovada de adaptação. Ao longo da história, novas tecnologias sempre exigiram e ao mesmo tempo estimularam o desenvolvimento de novas competências. A imprensa não nos deixou menos inteligentes. Ela mudou o foco da inteligência. O desafio hoje não é tanto resistir à IA em nome de uma suposta pureza cognitiva perdida, mas é um desafio fundamentalmente educacional. Como a gente pode aprender a integrar a IA de forma que ela amplifique nossa inteligência, nossa criatividade, nossa capacidade crítica, em vez de diminuir. Usar a humildade socrática para alimentar um medo generalizado da IA pode ser um desserviço, um anacronismo que nos impede de explorar o potencial transformador dela para o próprio avanço do conhecimento. A questão é como usar a sabedoria antiga para navegar e não para evitar essas novas águas tecnológicas. Entendo o ponto sobre a história da externalização e adaptação, mas eu discordo que o impacto da IA seja só uma continuação dessa tendência. Para mim, tem uma diferença qualitativa e não só quantitativa. A escrita externaliza a memória, claro, mas exige um esforço ativo nosso de ler, interpretar, sintetizar. A calculadora automatiza o cálculo, mas não o raciocínio matemático por trás. Agora, a IA, especialmente a generativa, vai muito além, né? Ela automatiza processos que estão no coração do que a gente considera pensar, buscar e selecionar informação relevante, estruturar argumentos coerentes, gerar linguagem natural que flui, criar conteúdo original ou que parece original.
São justamente esses processos que, quando a gente faz, mesmo com esforço e dificuldade, constroem a base do pensamento crítico, da capacidade de argumentar bem, da consolidação profunda do conhecimento. O material que a gente discutiu é bem claro nisso. A falta de esforço cognitivo na hora de adquirir e manipular a informação prejudica a retenção e a compreensão a longo prazo. A IA, ao oferecer o peixe, a resposta pronta, o texto gerado, a análise feita, corre um risco real de nos desabilitar na arte da pesca intelectual. Não é só liberar tempo para tarefas de ordem superior, é o risco de a gente terceirizar o próprio exercício do pensamento complexo, ficando dependente não só para obter informação, mas para raciocinar sobre ela. Isso me parece um salto qualitativo bem preocupante em relação às tecnologias anteriores. Entendo onde você quer chegar, mas eu vejo isso por um outro ângulo. Será que essa visão da pesca intelectual não está um pouco estática? Presa a um modelo de cognição que talvez esteja sendo transformado agora? Talvez as habilidades cognitivas mais valiosas na era da IA não sejam exatamente as mesmas que a gente valorizava antes. Pensa comigo, se a IA pode de fato fazer eficientemente a busca exaustiva de dados, a sumarização inicial, ou até escrever rascunhos básicos, talvez o esforço cognitivo humano deva ser redirecionado. As competências cruciais podem estar virando outras, né? Tipo, a capacidade de formular perguntas incisivas e bem definidas para a IA, o que o pessoal está chamando de engenharia de prompt, que é essa arte, essa técnica de dar instruções eficazes para a IA obter os melhores resultados. A habilidade de avaliar criticamente a qualidade, a veracidade e, fundamental, os vieses implícitos nas respostas da IA, a curadoria inteligente da informação gerada, separar o que presta do ruído e, talvez o mais importante, a integração ética e criativa dessas respostas num quadro de referência humano mais amplo, em projetos complexos, em tomadas de decisões informadas. A IA pode sim liberar nossa energia mental de tarefas mais mecânicas ou de processamento bruto de dados, mas não para a gente ficar parado, e sim para a gente se dedicar a essas novas habilidades de ordem superior que exigem discernimento, pensamento crítico e valores humanos. Não vejo isso necessariamente como atrofia, mas como uma realocação estratégica do esforço cognitivo, uma adaptação às novas ferramentas que a gente tem. A pesca mudou e a gente precisa aprender as novas técnicas. Mas essa realocação estratégica que você descreve, ela pressupõe um nível de disciplina, de criticidade, de metacognição por parte de quem usa, que me parece otimista demais, sabe? Dada a própria natureza sedutora da tecnologia, a facilidade, a velocidade e, principalmente, a aparência de autoridade e de completude com que as IAs atuais entregam respostas, são fatores muito poderosos. Eles podem induzir a passividade e justamente aquela ilusão de conhecimento que eu mencionei. É muito fácil confundir o acesso instantâneo a uma resposta bem formulada com uma compreensão genuína, profunda do assunto. E isso, para mim, ecoa direto à crítica de Sócrates. Os sofistas não eram necessariamente ignorantes, mas eram mestres da retórica, capazes de apresentar argumentos persuasivos sobre quase tudo, muitas vezes sem um exame profundo da verdade ou da consistência. Eles confundiam a habilidade de falar sobre algo com o saber real. A IA, nesse sentido, pode ser vista como uma versão exponencialmente mais poderosa e eficiente dessa superficialidade. Ela pode gerar textos coerentes, argumentos plausíveis, até código que funciona, sobre tópicos que ela não compreende no sentido humano. E pior, como os modelos são treinados em dados gigantescos da internet, eles podem reproduzir e amplificar vieses, desinformação e verdades que são consenso, mas não necessariamente corretas, numa escala nunca vista. A ferramenta, pela própria conveniência e capacidade de imitar a inteligência, convida a complacência intelectual. Exige um esforço socrático adicional para resistir a essa sedução e manter o pensamento crítico ativo. Um esforço que eu receio que muitos não farão.
Sua colocação faz sentido, claro. Porém, a gente não pode esquecer que essa mesma ferramenta, se a gente abordar com uma mentalidade inquisitiva, talvez do jeito que o próprio Sócrates abordaria um interlocutor humano, né? Com perguntas implacáveis e exploratórias, pode se tornar um instrumento extraordinário para revelar as nossas próprias limitações, nossos vieses e a imensidão da nossa ignorância. Pensa nisso, a gente pode usar a IA para deliberadamente buscar contra-argumentos para as nossas posições mais firmes, podemos pedir para ela identificar possíveis falácias no nosso próprio raciocínio, podemos usar para comparar e contrastar fontes de informação de um jeito muito mais amplo do que a gente faria manualmente. Ao nos confrontar com dados inesperados, padrões que a gente não tinha percebido ou perspectivas radicalmente diferentes, mesmo que simuladas, a IA pode funcionar como um espelho intelectual poderoso, forçando a gente a praticar a humildade socrática. Então, a pergunta que eu coloco é: a culpa é da ferramenta ou da nossa abordagem complacente a usá-la? A ilusão de conhecimento não é uma falha inerente e inescapável da IA, mas sim o resultado de uma falta de aplicação dos princípios socráticos, curiosidade, ceticismo, autoexame no nosso uso da tecnologia. Em vez de ser só uma fonte potencial de ilusão, a IA pode se tornar uma arena para a gente exercitar o só sei que nada sei numa escala e com uma profundidade que antes eram inimagináveis. Ela pode nos forçar a encarar a complexidade das questões e a reconhecer o quão pouco a gente realmente domina, mesmo com tanta informação ao nosso alcance. Mas essa sua argumentação ainda não me convence totalmente, porque a essência da postura socrática, para mim, está justamente na internalização desse processo de questionar, na autonomia intelectual. É sobre cultivar a capacidade de duvidar, de analisar criticamente, de buscar clareza conceitual e justificação racional dentro de nós mesmos. Depender de uma ferramenta externa, por mais sofisticada que seja, para nos dizer onde estão nossos vieses ou quais são os contra-argumentos, ainda que seja útil, não substitui o desenvolvimento dessa capacidade interna. A lição socrática fundamental questionar as próprias suposições, reconhecer os limites do próprio entendimento, buscar a verdade pelo diálogo rigoroso e pela autorreflexão é precisamente o que nos oferece proteção contra os maiores riscos da IA, a complacência intelectual, a erosão da capacidade de formar julgamentos independentes, a perda da agência sobre nosso próprio processo de pensamento. O material-fonte que a gente discutiu capta isso bem quando diz: a sabedoria socrática nos encoraja a usar a IA como uma ferramenta de apoio, mas não como um substituto para o pensamento crítico. Veja bem, não se trata de rejeitar a tecnologia de tecnofobia. Trata-se de manter uma vigilância mental constante. O só sei que nada sei é um lembrete eterno para a gente não terceirizar aquilo que nos define como seres racionais, a nossa capacidade de pensar por nós mesmos, de avaliar evidências, de formar convicções justificadas. E essa vigilância se torna exponencialmente mais necessária diante de tecnologias tão poderosas, persuasivas e às vezes opacas no seu funcionamento como a IA. É a nossa principal linha de defesa contra o risco de uma ignorância tecnologicamente avançada, onde a gente está cercado de respostas, mas vazio de entendimento. Minha perspectiva sobre isso parte de outro ponto. Eu concordo inteiramente com o valor atemporal da humildade intelectual, do ceticismo metodológico, do questionamento crítico que a gente herdou de Sócrates. São pilares indispensáveis, sem dúvida. No entanto, eu proponho que a aplicação dessa sabedoria no século XXI, diante da IA, pode ser mais dinâmica e, eu ousaria dizer, até mais otimista. A IA não precisa ser vista apenas como um risco a ser mitigado pela cautela socrática. Ela pode ser encarada como a ferramenta que nos permite explorar a nossa vasta ignorância coletiva de maneiras que Sócrates jamais poderia ter sonhado. O saber que nada sei não precisa nos levar a um recuo defensivo ou a um medo paralisante da tecnologia. Pelo contrário, pode ser o combustível para uma curiosidade amplificada, agora equipada com novas e poderosas lentes de investigação que a IA nos oferece. Imagina usar a IA para modelar sistemas complexos que desafiam nossa intuição, para vasculhar literatura científica atrás de conexões inesperadas, para simular cenários futuros com base em múltiplas variáveis.
A lição socrática, nesse contexto, não determina se a gente deve usar a IA ou vê-la primariamente como uma ameaça. Ela informa como a gente deve se engajar com ela, com espírito crítico, com humildade epistêmica, com um questionamento constante sobre suas premissas, seus resultados, suas implicações éticas. Trata-se, portanto, de uma integração inteligente. Usar a sabedoria antiga não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como uma bússola que nos guia na exploração do futuro tecnológico, aproveitando o potencial da IA para, quem sabe, nos aproximarmos um pouco mais da compreensão, mesmo que sempre cientes da imensidão do que a gente ainda ignora. Então, resumindo a minha posição, eu reafirmo que essa consciência aguda das nossas limitações cognitivas, que é um pilar do pensamento socrático, não é só relevante. Ela é essencial como guia na era da inteligência artificial. Ela funciona como uma proteção contra a superficialidade intelectual, nos ajudando a preservar o rigor, a profundidade da compreensão e a autonomia do nosso pensamento. A dependência sem crítica da IA não é um cenário hipotético distante, é um risco presente, sim, de empobrecimento cognitivo. A postura socrática de humildade radical e questionamento incessante é, na minha visão, o antídoto mais potente que a gente tem para navegar essa nova era sem perder nossa capacidade de pensar criticamente. Por outro lado, sintetizando a minha visão, eu reitero que, embora a humildade socrática seja um valor inestimável, uma leitura excessivamente temerosa, talvez, dos seus preceitos aplicada à IA, pode nos cegar para o potencial extraordinário dessa tecnologia como ferramenta de ampliação cognitiva e de descoberta. O foco não deveria residir apenas nos riscos de uma possível atrofia, que, aliás, podem ser mitigados com educação e uso consciente, mas sim em como a gente pode cultivar uma relação simbiótica, crítica, ética e produtiva com a IA. A humildade socrática deve guiar essa integração, inspirando curiosidade e rigor, e não justificar uma rejeição baseada em receios que podem ser, em parte, anacrônicos. O desafio é aprender a pensar com a IA, não apesar dela. Fica bem claro, então, que nós dois partimos do reconhecimento do valor eterno da humildade intelectual e do questionamento crítico como legados socráticos fundamentais. Eles são, digamos, a nossa bússola compartilhada. Sem dúvida. A principal divergência, me parece, reside na avaliação que a gente faz do impacto mais provável ou predominante da IA na nossa cognição, se a balança pende mais para a ameaça de superficialidade e dependência ou para a oportunidade de extensão e aprofundamento do conhecimento, e também se essa analogia direta com a crítica socrática original captura toda a nuance da nossa interação, que é complexa e está sempre evoluindo com essas novas e poderosas ferramentas intelectuais. E esse confronto, entre a sabedoria ancestral e as tecnologias emergentes nos coloca, sem dúvida nenhuma, diante de questões cruciais sobre a própria natureza do saber, do aprendizado e do ato de pensar hoje em dia. Exato. E o material que serviu de base para a nossa conversa hoje oferece, eu acho, um ponto de partida rico e provocador para essa reflexão contínua. Uma reflexão que é indispensável enquanto a gente navega, individual e coletivamente, o futuro da cognição humana nessa presença cada vez mais inescapável da inteligência artificial. Deixamos assim essas perguntas em aberto, convidando quem nos ouve a formar suas próprias conclusões.